Paquetá posta mensagem nas redes sociais e tranquiliza a nação rubro-negra. Tem também o Flamengo já voltando aos treinos nessa manhã de segunda-feira, já virando a chave para a Copa do Brasil, onde o Flamengo enfrenta o Vitória da Bahia nessa quarta-feira pelo jogo de ida da Copa do Brasil, hein, nação? E eu vou falar também, né, nação, do Palmeiras, mano, é impressionante. Mais uma vez a arbitragem interfere a favor do Palmeiras. Mano, assim fica difícil, né, meu Deus? Toda vez a arbitragem só favorece o Palmeiras, mas mesmo assim o Mengão malvadão vai correr atrás e vai ser líder do Campeonato Brasileiro ainda. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa manhã de segunda-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você e a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, dá uma hypada que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Mengão ontem que foi avassalador ontem. Flamengo foi avassalador. 2-0 ficou pouco, mano. 2-0 ficou de graça pro Bahia. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, poderia ter sido até 5. Mas o Flamengo perdeu muitos gols perdidos. O Flamengo não pode perder essa quantidade de gol, mano. Uma hora vai fazer falta. Ontem tava 1-0, jogo perigoso. Aí o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol, né? Com o Lucas Paquetá. Teve passe, né? Passe do Saul, no primeiro pau ali, ó. Deu passe pra trás, né? E o Paquetá chegou fuzilando. E eu vou falar do Saul também daqui a pouco, hein, nação? Informação do Saul, né? Ele vive um drama pessoal aí. O filho dele na UTI, mano. Filho dele na UTI. E mesmo assim, ele entrou em campo ontem, honrando o manto sagrado. Muito triste aí pelo Saul, né, mano? Fico muito triste por ele e pelo filho dele. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Vamos repercutir a partir daqui. Muita gente, né, cara? Muita gente criticando o Plata, que Plata perde muito gol. Isso é certo, ele perde muito gol. Plata ajuda muito o Flamengo. Plata ajuda muito taticamente, ele corre bastante, volta na defesa, desarma o adversário, parte pro contra-ataque. Mas na hora que chega dentro da área, na hora que chega na frente do goleiro, o Plata treme, mano. O Plata treme, Plata é anti-gol, Plata tem alergia a gol. Alergia a gol. Seria melhor o Plata olhar para trás e dar um passe para trás, de repente ele acha o Pedro, acha o Paquetá, acha o Arrascaeta, pois finalização não é o bom do Plata. Finalização é o pior defeito do Plata, mano. Ele finaliza mal demais, chuta mal demais pro gol, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, Plata é um mal necessário, nação. É um mal necessário, pois ele ajuda demais o Flamengo, mano. Ele ajuda muito taticamente. O único defeito dele é quando ele chega na cara do gol. Aí ele fica sem saber o que fazer. Ontem ele perdeu um gol de cara novamente, perdeu um gol de cara. Mas ele que roubou a bola, né, mano? Ele roubou a bola, foi pro ataque. Mas no escanteio que saiu, no escanteio seguinte saiu o gol. O escanteio da jogada dele saiu o gol do Paquetá. E o Arrascaeta abriu o placar ontem, né? Arrascaeta mais uma vez, mais um gol do De Arrascaeta. Arrascaeta voltando a jogar. Cara, o que me alegrou ontem foi a criação do Flamengo. O Flamengo criou muito. Flamengo criou muito, o Rossi não sofreu quase nada de perigo. Uma bola que foi no gol lá e o Rossi fez uma defesaça. Flamengo não sofreu ontem. Flamengo criou muito, cara, criou muito objetividade. Flamengo pega a bola agora e parte pra dentro do gol. Eu tô gostando muito desse Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Quinta vitória seguida. Quinta vitória seguida do Flamengo com Leonardo Jardim. Apenas uma derrota e apenas um empate. Muito bem, nação. Mais de 80% de aproveitamento do técnico Leonardo Jardim, cara. Eu tô esperançoso para esse ano, hein? Tô esperançoso. Esse ano eu tô acreditando que a gente pode conquistar a tríplice coroa. Esse ano eu tô acreditando. Só que a gente tem que comprar um atacante. O Flamengo precisa de um atacante reserva para ficar no banco ali se precisar, se o Pedro sair. Pedro não vai jogar todas as partidas, vou repetir novamente, igual eu falei antes, Pedro não vai ter condição de jogar todos os jogos. Então tem que ter um centroavante reserva pro Pedro. Uma hora vai fazer falta. Mas o Flamengo tem plenas condições, com esse elenco aí, e mais um atacante, se a diretoria contratar,
a gente tem a chance de conquistar esse ano a tríplice coroa. Tô muito otimista com esse time de Leonardo Jardim, tô muito otimista. Paquetá jogando muito, Arrascaeta jogando muito, Pedro jogando muito, todo mundo jogando bem. Todo mundo tá jogando bem, mano. Todo mundo. Então é isso aí, tô muito otimista, nação, e é isso aí, galera. Vou passar aqui para os resultados da rodada, né, nação? Flamengo que segue em segundo lugar, tá ali, ó, no retrovisor do Palmeiras. Daqui a pouco eu falo também do VAR e do Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus. A rodada de ontem, nação, o Internacional perdeu para o Mirassol, 2-1, Curitiba venceu o Galo por 2-0, Santos perdeu para o Fluminense, né? 3-2 para o Fluminense de virada, Palmeiras venceu por 1-0, a gente já sabe, né, mano? Pelo amor de Deus. Bragantino 4, Remo 2, Flamengo 2, Bahia 0, Flamengo venceu um confronto direto, né? Um adversário direto na classificação. Se o Bahia vence o Flamengo, o Bahia seria segundo lugar. Olha só aqui, ó. Palmeiras 29 pontos, 12 partidas. Flamengo segundo lugar com 23, 11 partidas, um jogo a menos. Se vencer o jogo a menos contra o Mirassol, o Flamengo fica a 3 pontos apenas do Palmeiras. Terceiro lugar, Fluminense com 23 pontos. Quarto lugar, o São Paulo com 20. E em quinto lugar, o Bahia com 20. No rebaixamento está o Corinthians, o primeiro do rebaixamento, o Corinthians. 17º lugar com 12 pontos, Mirassol 18º com 9, Remo 19º com 8 e também o Chapecoense é o lanterna, 20º lugar com apenas 8 pontos, tá aqui a zona do rebaixamento, né, nação? E olha só, galera, Palmeiras vencia por 1-0, jogo apertado pro Palmeiras, 1-0 Palmeiras, zagueiro do Palmeiras expulso. E o Atlético Paranaense em cima do Palmeiras, Palmeiras só tá ganhando assim, mano. Só ganhando por um gol de diferença, sofrendo pra caramba pra vencer. Gol de zagueiro ontem novamente, hein? Palmeiras ganhou com gol de zagueiro novamente. Aquela bola levantada na área, aquele chuveirinho, é sempre a mesma jogada. O Abel Ferreira, técnico deles, não tem repertório. O técnico não tem repertório. É um jogo feio. Jogo feio, de bola alçada na área o tempo todo, ligação direto o tempo todo. Não é igual o Flamengo, que faz triangulação, que faz jogadas individuais. Não é igual o Flamengo. Aquele jogo feio do Palmeiras, 1-0. Aí aos 40 minutos do segundo tempo, o árbitro dá pênalti a favor do Atlético Paranaense. Sabe o que aconteceu? O VAR interveio e chamou o árbitro para anular o pênalti. O zagueiro do Palmeiras abraçou o atacante do Atlético Paranaense, fez o pênalti, aí o VAR chama para anular o pênalti. Não deu outra. Pênalti anulado contra o Atlético Paranaense. É sempre assim. A arbitragem, o VAR nunca chama para marcar alguma coisa contra o Palmeiras. É sempre a favor do Palmeiras, mano. As marcações da arbitragem é sempre a favor do Palmeiras. Cara, são 3 jogos seguidos que a arbitragem deixa de marcar algo contra o Palmeiras. É impressionante assim, cara, desde o ano passado. O ano passado o Palmeiras conquistou quase 20 pontos com erro de arbitragem. Esse ano começa do mesmo jeito, mano. Rapaz, a CBF não faz nada, mano. Não acontece nada. Tudo que é marcado é a favor do Palmeiras. A arbitragem nunca erra contra o Palmeiras. Só erra a favor. Mas mesmo assim nós estamos chegando, eles estão vendo a gente pelo retrovisor, Flamengo jogando bem, vencendo bem as partidas, enquanto o Palmeiras é ajudado pela arbitragem. É impressionante, mano, é impressionante. Até quando esse Varmeiras vai continuar operando no futebol brasileiro? Sinceramente, cara, dá até raiva na gente. Mas é isso aí, nação, vamos jogando dentro de campo e vamos ultrapassar. Eles sabem que se o Flamengo ultrapassar, se o Flamengo chegar na liderança, o Flamengo não sai mais. Eles sabem disso. Aí o campeonato fica meio que sem graça. Se o Flamengo ultrapassar o Palmeiras e pegar o primeiro lugar, o Flamengo não larga mais esse osso, mano. Se o Flamengo abocanhar esse osso aí, que é a liderança, não solta mais. Aí o campeonato iria ficar sem graça. Cara, é de sacanagem. Vamos lá, nação. Vamos aqui, seguindo com as informações do Mengão, que eu fico até perturbado quando eu falo disso. E olha só, galera. Flamengo volta aos treinos nessa segunda-feira, às 10 horas da manhã, no CT do Ninho do Urubu. Agora que eu tô gravando, né? Daqui a pouco. Eu tô gravando agora, são 9 horas. Daqui a pouco, 10 horas da manhã,
os jogadores do Flamengo se reapresentam no CT do Ninho do Urubu. Os titulares de ontem vão fazer o treino regenerativo, aquele treino de recuperação, enquanto os reservas que atuaram por menos de 45 minutos vão a campo treinar normalmente com o técnico Leonardo Jardim. Olha só aqui, ó, na terça-feira, amanhã, o treino está marcado para as 4 horas da tarde, né? Na terça-feira. Porque quarta-feira o Flamengo já enfrenta o Vitória da Bahia, né? No Maracanã, pela Copa do Brasil. Jogo de ida, hein, nação? Jogo de ida, quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Vitória da Bahia. Na quinta-feira, Flamengo volta aos treinos no CT do Ninho do Urubu, às 10h30 da manhã. Já focado no Brasileirão, né? Na sexta-feira, o Flamengo treina às 10 horas da manhã. E no sábado, o Flamengo faz o último treino às 3 horas da tarde. O técnico Leonardo Jardim faz os últimos ajustes para escolher os 11 titulares que vão enfrentar o Atlético Mineiro. O Flamengo faz o último treino, né, no sábado e já viaja para Minas Gerais. Às 8 horas da noite, o Flamengo viaja no sábado. Às 8 horas da noite, o Flamengo viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético Mineiro no domingo, hein, nação? No domingo, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro lá na Arena Galo Cego, jogo pelo Brasileirão. É isso aí. Seguindo aqui com as informações, galera, eu vou falar agora do Léo Ortiz. Olha só, Léo Ortiz falou na ESPN, né, sobre o técnico Leonardo Jardim. Olha aqui, ó, abre aspas para Léo Ortiz. O Jardim cobra muito o alto nível no dia a dia, disse o zagueiro Léo Ortiz. No Cruzeiro, a gente achava que era fechado, que ele era um cara fechado, né? Durão na hora de cobrar. Claro, ele cobra. Muito competitivo ele é. Cobra todo mundo, independentemente da idade. Ele vai na academia, dá uma tirada, né? Faz algumas brincadeiras lá, zoa com os jogadores. É um cara muito leve no dia a dia. Brinca, faz piada. Faz algumas piadas boas, riu aqui, né? Mas é um cara que sabe o momento. Na hora do treino é sério, cobrando. Deixa o clima leve no dia a dia lá no CT do Ninho do Urubu, né? O Léo Ortiz falando sobre o técnico Leonardo Jardim. É um cara brincalhão, é um cara que chega, conversa, dá bom dia pros jogadores, né? Coisa que o Sampaoli não fazia. Sampaoli não dava nem bom dia para os jogadores. São Paulo é impressionante, hein, mano? Mas na hora de cobrar, ele é sério, cobra, né, nação? Na hora de cobrar, na hora do treino, ele é sério, cobra bastante. E é isso aí, mano. É um cara que chegou e já ganhou a confiança dos jogadores. E isso é muito importante. Ele tem a confiança dos jogadores do Flamengo e eu tô gostando muito desse início de trabalho do técnico Leonardo Jardim. São 11 jogos, né? 11 jogos, 9 vitórias, um empate e uma derrota. Aquela derrota para o Bragantino, né, que foi um desastre ali que aconteceu, mas já aconteceu. Parece que o treinador tirou lição daquela derrota para o Bragantino e parece que não vai acontecer mais, se Deus quiser, né, nação? Se Deus quiser. E olha só, galera, agora informação sobre Saul, olha só. Saul abre o jogo após retorno ao Flamengo e revela momento delicado fora de campo, mano. Olha só aqui, ó. Depois de meses afastado, Saul finalmente voltou a vestir a camisa do Flamengo. O meia entrou em campo na vitória de 2-0 sobre o Bahia nesse domingo, no Maracanã, marcando sua primeira atuação na temporada. O jogador recuperou de uma cirurgia no calcanhar esquerdo realizada em janeiro. O espanhol celebrou o retorno, mas surpreendeu ao expor um problema familiar vivido nos bastidores, logo após o apito final da partida. Cara, olha só aqui, ó. Abre aspas para Saul. Estou muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI. Cara, o filho dele, né, do meio, está hospitalizado na UTI, nação. Cara, como é que pode? Dormiu os últimos 3 dias no hospital. Faz 3 dias que o filho dele está internado. E tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixou contente também, destacou o meia Saul, que jogou ontem mesmo com o filho na UTI, mano. Mesmo com o filho na UTI, o cara entrou em campo.
honrou o manto sagrado, deu passe para Paquetá, né? Ele deu um passe meio assim de calcanhar para Paquetá chegar fuzilando pro gol e fazer os 2-0 e tranquilizar a nação rubro-negra. Cara, Saul, que Deus abençoe seu filho, cara, que Deus abençoe seu filho, que logo mais ele esteja em casa junto com você e com a sua família, que Deus abençoe o moleque aí, que volte logo para casa. Amém, mano, amém. Show de bola. E olha, galera, eu vou trazer agora informação do Paquetá que tranquilizou a nação rubro-negra. Olha só aqui, ó, aos que estavam preocupados com Paquetá, o próprio jogador tratou de acalmar, né, a nação rubro-negra. Não foi nada no joelho, nação, não foi nada no joelho, graças a Deus. Mas mesmo assim, Paquetá pode ficar de fora das próximas 2 partidas. Olha só aqui, ó. Foi apenas um edema no tendão da fíbula e no bíceps da coxa. Ainda assim, é baixa confirmada, hein? Paquetá pode ficar fora dos próximos 2 jogos do Flamengo, contra o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil e contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Muito disso também por conta do desgaste físico. Paquetá que se entrega muito dentro de campo, né, mano? Os minutos que Paquetá permanece em campo, ele entrega demais, mano. Ele corre muito. Ele é rubro-negro na veia. Ele é rubro-negro de nascença. Tá no Flamengo, cresceu no Flamengo, né? É cria do Flamengo. Trocentos anos de Flamengo. O moleque sabe que no Flamengo tem que entregar e ele entrega tudo quando está dentro de campo. A gente vê muita vontade de Paquetá. Às vezes, tecnicamente, ele pode estar mal, mas na raça, na vontade, ele entrega muito. E o Paquetá que pode ficar de fora dos próximos 2 jogos contra o Vitória da Bahia na quarta-feira na Copa do Brasil e no domingo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. E ele postou nas redes sociais, olha só aqui, ó. O Paquetá postou nas redes sociais. Muito obrigado pelas mensagens, galera. Graças a Deus não foi nada no joelho. Apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor e estar pronto o quanto antes. Obrigado a todos pelo carinho. Paquetá deixou nas redes sociais, né, acalmando a nação rubro-negra. Graças a Deus não foi nada no joelho. Eu tava preocupado, muita gente, os comentaristas falando, né, parece que ele sentiu o joelho, cara, e joelho a gente sabe. Se o joelho machucou, mano, no mínimo, se não operar, no mínimo é 2, 3 meses fora dos gramados. Agora, se operar do joelho, aí é de 6 meses para lá. De 6, 7 meses para lá. Mas, graças a Deus, não foi nada no joelho de Paquetá e logo mais ele vai estar de volta ajudando o Mengão. E é o seguinte, galera, mais tarde eu volto com mais informações para vocês. Peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também que é muito importante, dá uma hypada e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!